a gente tinha comentado no conteúdo anterior, a América e a África, né, dentro daquele contexto da Guerra Fria, tá? Que era a ordem bipolar que eu comentei para vocês. Ao final da Segunda Guerra Mundial, começa ali para a gente a Guerra Fria, né? Então nós temos duas superpotências mundiais disputando a hegemonia do planeta. De um lado nós temos os Estados Unidos, a potência capitalista, né? E do outro lado nós temos a União Soviética, a potência socialista. E ambas buscavam ali o poder do planeta, tá? A hegemonia. Toda vez que aparecer essa palavra hegemonia, eu quero que vocês lembrem para sempre, é que eles estão disputando ali quem vai comandar o mundo, né? Quem vai influenciar em outras nações, tá certo? Mas do final da Segunda Guerra Mundial até 1991, nós temos essas duas potências disputando esse contexto geopolítico, né? Essa hegemonia, tá certo? E aí tem um outro ponto também, porque eles atuavam de qual forma? Com zonas de influências, né? Então eles influenciavam, os Estados Unidos, por exemplo, influenciava na parte dos países que eram capitalistas, desenvolvidos e subdesenvolvidos, e os soviéticos influenciavam ali na parte socialista. Essa era a grande disputa daquele contexto, e conflitos e guerras indiretas, como eu comentei para vocês, até porque eles iam incentivando ali, né, as nações a entrarem em guerra, e eles apoiavam indiretamente essas nações, tá bom? Fala, Luizão. Então, eu vou contar uma curiosidade que eu lembrei agora. Tipo, esse negócio de... Eu ouvi o título aí de Nova Ordem Mundial, lembrei dos Illuminati, né? Eu lembrei de um negócio que... Eu esqueci qual é o nome daquele ator. Qual é o nome daquele ator que faz comédia, que é bem famoso, sabe? Jim Carrey? Jim Carrey. Sim, Jim Carrey. Tá. Uma vez aí tava no The Noite, e daí ele fez meio que uma piada assim. Ele fez esse símbolo aqui, ó. Ah, tá. E daí o cara do The Noite perguntou: o que é isso, Jim Carrey? Ele falou: isso é o novo símbolo dos Illuminati, a língua que tudo zoa. Ah, entendi. Só que porque o que todo mundo achou símbolo dos bizarro... Illuminati é o olho que tudo vê, né? Só que o que todo mundo achou bizarro é que logo depois que ele terminou isso, ele recebeu uma ligação de Jim Carrey, e daí ele atendeu, e daí ficou meio que paralisado, tipo, ficou de boca aberta, ficou sem reação. E daí, tipo, ele desligou meio preocupado assim, e daí o entrevistador de noite falou: o que foi, Jim Carrey? E ele falou: nada não. E daí ele começou a falar sobre o novo filme dele. Mudou de assunto. Sim. Teve que mudar de assunto, né? Tá, então nós vamos entrar mesmo, de fato, nesse assunto aqui, tá? A nova ordem mundial. É bem interessante isso daí, hein, né? Bem interessante, bem interessante. Só que essa nova ordem mundial aqui não tem a ver com os Illuminati, ou talvez até tenha, né? Mas não tem a ver com essa teoria dos Illuminati aí, não, tá? Da conspiração. Aqui nós discutimos nova ordem quando acaba a Guerra Fria, tá? Então, toda vez que a gente for falar de Guerra Fria, vocês vão ver Guerra Fria depois no ensino médio também, possivelmente comigo, se tudo continuar do jeito que está, né? Então, lá no ensino médio, eu vou repetir isso aqui para vocês. Então, contexto da Guerra Fria, disputa de poder entre duas superpotências, né? Entre capitalistas e socialistas. E ao final dessa Guerra Fria, no início da década de 90, quando a União Soviética deixa de existir e o capitalismo se torna ali hegemônico, só tem esse sistema político e econômico, surge uma nova forma de organizar o planeta, né? De zonas de influências, todas elas agora capitalistas. Então, dentro desse contexto da nova ordem, dentro da nova ordem mundial, nós temos 3 potências capitalistas que vão exercer influência em áreas distintas do globo, tá? A partir da década de 90.
Os Estados Unidos, a maior potência do planeta, tem relação econômica com o mundo todo, mas exerce uma influência muito forte, muito grande no continente americano. Beleza? Aí nós temos a Europa, que também tem relação comercial com o mundo todo, compra do mundo todo, vende para o mundo todo, mas exerce uma influência muito forte no continente africano ainda, né? Isso desde lá do final do século XIX, mas até hoje consegue exercer, até porque tem várias empresas que extraem recursos minerais ali, recursos naturais, melhor dizendo, do continente africano. E o Japão, que ao final da década de 90 é a grande potência da Ásia, então vai exercer influência em toda a Ásia. Tá? Hoje, é claro, nós temos um outro país também fazendo parte dessa nova ordem, né? Nesse contexto. Não são mais 3, nós temos 4 potências hoje, né? China, Coreia do Sul, Japão e mais. Na verdade, só a China, dentro dessas potências aqui que eu citei para vocês, dessa nova ordem mundial, a China acabou entrando também numa zona de influência, influencia muita Ásia, tem relação comercial com o mundo todo, compra do mundo todo e vende para o mundo todo. É isso? A China, nos últimos anos, ela cresceu economicamente e se tornou a segunda maior potência do planeta. Então, ela tem uma certa importância nesse contexto da nova ordem mundial. Tá? Bom, então a nova ordem mundial vai surgir para a gente pós-Guerra Fria. Né? Na velha ordem, tá? Naquilo que foi o contexto da Guerra Fria, nós tínhamos leste e oeste, né? Um conflito entre eles, e aí nós tínhamos alguns símbolos dentro da Guerra Fria que a gente tem que citar. O principal, o Muro de Berlim. A construção do Muro de Berlim representava ali a separação, né? Aquilo que dividia entre capitalismo e o socialismo. Tá? A queda do Muro de Berlim mostra o enfraquecimento da União Soviética. A gente acha o Muro de Berlim, a queda, a construção, a queda, é um símbolo, isso existiu, não existiu? De fato, existiu. E é um fato marcante, porque a construção dele ocorre na década de 60, tá? Justamente para separar ali as regiões, a Berlim Oriental da Berlim Ocidental, impedindo que os povos tivessem contatos, os povos alemães, então eles ficaram separados da década de 60 até o início da década de 90, então famílias que ficaram sem poder se ver, né, sem poder ter o contato. Tá? O desenvolvimento da Berlim Ocidental, o desenvolvimento da Alemanha Ocidental e o não desenvolvimento da Alemanha Oriental também é muito marcante nesse contexto da Guerra Fria. Até porque foi um território que foi dividido entre as potências vencedoras, como a gente já bem falou em conteúdos passados. Né? Por isso ali, bipartição da Alemanha, essa divisão. Né? O outro símbolo desse conflito da velha ordem é a cortina de ferro. A cortina de ferro que separa o leste europeu do restante do mundo. Tá? Que foi aquilo que o Winston Churchill, como eu já comentei com vocês, já em 45, o discurso, né, no final da Segunda Guerra Mundial, depois da conferência de Yalta, né, que define ali que os países do leste europeus que foram liberados pelo Exército Vermelho ficariam sob o controle da União Soviética. Então, já em 45, o Churchill vai dizer que sobre o mundo surge uma cortina de ferro. Nós temos uma cortina de ferro ali disposta, que seria a separação, tá? Do mundo socialista, do outro lado, o mundo capitalista. E vinha ali aquela faixa, aquele limite, né, imposto pelo regime socialista, onde ele rompia com o regime capitalista. Houve um breve encontro dos dois sistemas políticos e econômicos durante a Segunda Guerra Mundial, eu já comentei isso com vocês também, que é durante o período da metade para o fim da Segunda Guerra Mundial. Eles se unem por fazer ali um bem comum, né? Que é derrotar o nazismo e o fascismo italiano. Depois de derrotado, eles se separam novamente e cada um segue ali o seu caminho e busca a sua hegemonia mundial. Tá? A proximidade geográfica, né? Da mesma origem histórica e cultural entre o capitalismo e o socialismo, porque existe uma proximidade, ambos estão buscando ali
o poder do planeta. Para conseguir esse poder, um deveria superar o outro. Então começam também, dentro desse contexto, aquilo que eu já expliquei para vocês, que são as corridas. A corrida armamentista, a corrida bélica, tá? A corrida aeroespacial, as disputas no cinema, as disputas nos esportes, principalmente nas Olimpíadas. Então, um tentando superar o outro e mostrar que era melhor que o outro. Aí você fala assim, mas o socialismo, em hora, ele conseguiu estar à frente, depois o capitalismo acabou ultrapassando ele, né? Então, cada um tem a sua importância histórica ali para a gente. Tá? E também não podemos negar que, dentro desse contexto, dessa importância histórica, existem os avanços. E desses avanços, nós colhemos os frutos até os dias de hoje. Não é isso? Até os dias de hoje, nós conseguimos colher os frutos. Então, assim, mas como? Dê um exemplo de algo benéfico desse contexto da Guerra Fria. Satélites em órbita, desenvolvimento de tecnologias avançadas de comunicação, né? Sistema de GPS, não é isso? A própria internet, tá? Esses aparelhos que nós usamos com a maior tecnologia hoje de celulares, que a gente consegue fazer essa interação, essa aula interativa, mesmo estando distantes, a gente consegue fazer isso. Tudo são avanços que vieram desse tempo, né? Da Segunda Guerra para cá. Então, a modernização tecnológica da ciência, da pesquisa no mundo todo, até porque o Brasil não leva tão a sério a ciência e a pesquisa, mas o restante do mundo leva, acarretou nesses avanços, né, que nós temos aqui. Quando eu falo que o Brasil não leva a sério, não significa que não tenha cientistas. Tem. E o Brasil acaba promovendo muitos cientistas, mas eles não são valorizados. Aqui eles acabam indo embora trabalhar em outros países, né? Quem não valoriza eles aqui, no caso, são os governos, né? Fuga dos cérebros, tá certo? E eles vão trabalhar em outros países, tá? Então, existe diferenças, só para a gente lembrar, né? Existem diferenças ali entre essas potências, tá? Então, nós temos diferenças políticas, econômicas e sociais entre eles, né? O que leva ao aumento das superpotências, tá? Então, quem não acompanhou o conteúdo passado, a gente está falando um pouquinho mais. E aí você tem ali, de um lado, os Estados Unidos, do outro lado, a União Soviética. Mas por que a gente tem que abordar isso antes de falar do restante da América ou da África? Porque países subdesenvolvidos, ou seja, países pobres, eles também se alinharam com o capitalismo e também com o socialismo. Tá? Nós tivemos aqui no continente americano Cuba, por exemplo, né, que se alinhou com o socialismo, tá? Em 1959, depois da Revolução de Fidel Castro. E aí Cuba se aproxima da União Soviética, sofre um embargo econômico dos Estados Unidos em 61, que dura até os dias de hoje, o embargo econômico de Cuba. O que é um embargo econômico? Não pode vender os seus produtos, não pode comprar produtos de países capitalistas. Então, olha o reflexo da Guerra Fria até os dias de hoje na América. De contrapartida, os outros países da América Latina não aderiram à União Soviética. Isso ocorre porque os Estados Unidos incentivou essa não adesão. De qual forma que os Estados Unidos incentivou? Financiando com capital, né, o desenvolvimento desses países, emprestando dinheiro e financiando também golpes militares na América Latina toda. A América Latina toda, se você pega no contexto geral, teve golpes militares. Tá? Teve golpe no Brasil, no Paraguai, teve golpe no Chile, na Argentina, né? Então, a grande maioria dos países aqui da América Latina tiveram golpes militares. Por que isso? Porque os militares estavam alinhados com a política ideológica dos Estados Unidos e eles iriam conter o avanço socialista, um possível, né, avanço socialista. Tá? Então, esse era o grande medo dos Estados Unidos, perder a sua zona de influência, que era o continente americano. Então, aí entra a nossa importância. E nós temos na África países também que vão aderir ao sistema capitalista, vão aderir ao sistema socialista e temos um grande número de países, bem expressivo, que não adere a nenhuma das duas superpotências. Esse é o bloco dos não alinhados.
tá? Africanos e asiáticos que tinham passado por um longo período de dominação, né, de potências da Inglaterra, da França, da Alemanha, da Bélgica, que agora está bem evidente essa colonização, né? Estão falando muito disso na mídia, desde a morte lá do George Floyd, né? Então está tendo um movimento no planeta todo, tá? Inclusive anteontem, o monarca da Bélgica enviou uma carta para o líder da República Democrática do Congo, onde o Leopoldo II colonizou a Bélgica a partir de 1885, e lá ele foi extremamente sanguinário, então reconhecendo os erros do passado, que é muito importante nesse momento que a gente está passando. Então, existiam ali os países que não se alinharam a nenhuma das duas potências, tá? Então, eles não ficaram nem do lado dos capitalistas, nem do lado dos socialistas. Mas nós temos um grande número que vai ficar do lado dos capitalistas e tem também alguns países do continente africano e asiático que vão aderir à União Soviética, né? Moçambique, tá? Vietnã, beleza? E por que eles fazem isso? Porque existia uma dominação dentro dessas nações autoritária que era apoiada pelos Estados Unidos. Aí junta um grupo de guerrilha e tenta tomar o poder. E consegue? Consegue. Eu comentei com vocês no conteúdo passado que a guerra do Vietnã é uma guerra marcante para os Estados Unidos. Começa em 65, acaba em 75, né, um conflito duradouro, e os Estados Unidos saem derrotado dessa guerra. Tá? Endividado, gastou muito dinheiro com tropa e arma, e muita gente, principalmente os jovens, acabaram morrendo no conflito, não venceu, e a guerrilha assumiu o poder do Vietnã e aderiu, né, ao lado da União Soviética. Tá? Então, dentro disso, dentro dessa disputa política, econômica e social, né, política, os dois sistemas que queriam hegemonia. Econômica, as corridas, né, emprego ali de capital para poder promover o desenvolvimento e competir entre elas. Sociais, tá? As disputas mostrando ali, né, qual sistema era melhor, e ambos têm falhas, né? Ambos têm falhas. Um porque a economia é planificada, distribuição igualitária, e se tiver um sistema de governo corrupto como tinha, não vai funcionar e acaba falindo. Foi o que aconteceu. E o outro mostrando que o acúmulo de capital é bom, mas é bom para uma minoria, porque a grande maioria não consegue acumular, então a desigualdade social também vai existir. Então os dois sistemas têm ali as suas falhas e as suas críticas, né? E um falhou tanto que deixou de existir. O outro ainda tem cura, né, mas tem que reaver ali as suas diretrizes. É óbvio que eu estou falando também do capitalismo, né? Fim do conflito, tá? Só para a gente relembrar, 1991, né? Nós temos ali a desagregação geopolítica e territorial da União Soviética, que significa o quê? A separação das 15 potências, ou melhor dizendo, os 15 países que faziam parte ali da União Soviética. Então, eles vão se tornando independentes. Dentre eles, a Rússia também se torna independente, né? O primeiro presidente da Rússia pertenceu à cúpula da União Soviética, que é o Boris Yeltsin. Inclusive, ele impediu um golpe de Estado em cima do último presidente da União Soviética, que foi o Gorbachev, que é aquele que criou a perestroika e a glasnost, que são duas medidas políticas e econômicas ali, né? A perestroika, uma medida econômica de abertura de mercado, e a glasnost, uma transparência política, já que a população via a cúpula da União Soviética como muito corrupta. Então, seria uma transparência, mostrar onde estava gastando. Esses dois programas eram uma tentativa de impedir o fim da União Soviética, né? De tentar combater ali a crise, mas não deu sucesso. Então, ele acabou deixando o poder e a União Soviética acabou deixando de existir com a fragmentação e independência da Rússia. E esse foi o primeiro cara a ser presidente da Rússia. Ele fica de 91 a 98, ele chama o Vladimir Putin para ser o primeiro-ministro dele, para tentar conter uma crise econômica que tem ali dentro. Ele acaba não conseguindo se manter, porque ele também era corrupto, fez vários atos de corrupção, a população pressionou, o Putin assumiu o poder em 99, e aí se elegeu efetivamente em 2000 e ficou no poder, está no poder de 2000 até os dias de hoje. Teve uma breve saída
de 2008 a 2012, mas ele ficou como primeiro-ministro. Então, ele continuou dentro da cúpula do governo. Ele só... Aí ele retorna em 2012 e está até os dias de hoje, como vocês sabem. Então, a perpetuação do poder de 99 até agora, só Vladimir Putin. E aí tem um outro ponto interessante, que é a criação da CEI para esses países do leste europeu e da Rússia. A CEI é um bloco econômico, significa Comunidade dos Estados Independentes, que também vai ser criada ali ao final de 1991. Então, quem não sabe o que é CEI, a gente ainda vai falar de leste europeu, de Rússia, mas já pode anotar aí. CEI significa Comunidade dos Estados Independentes, que é o primeiro bloco econômico do leste europeu pós-União Soviética. Já é um bloco capitalista, até porque o Boris Yeltsin, assumindo o poder da Rússia na década de 90, ele introduz no país o neoliberalismo. A mesma coisa que o Brasil também vai introduzir na década de 90, aqui o neoliberalismo. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisinha, gente? Tá de boa? Qualquer coisa pode perguntar, tá? Bom, nesse contexto nós temos ali a nova ordem mundial, né? Então, na geopolítica, nós mudamos agora, tá? Dentro dessa nova ordem mundial. Nós saímos daquela figura de mundo bipolar. O que era o mundo bipolar, para quem não lembra? Estados Unidos e União Soviética disputando a hegemonia do planeta, não é isso? Com o fim da União Soviética, ficou só quem? Só Estados Unidos como a grande potência econômica do mundo e ligada a um sistema político-econômico, que é o capitalismo. Tá? Só que dentro desse sistema político-econômico capitalista, nós temos a maior do mundo, que é os Estados Unidos, a maior economia, mas tem outras potências, como eu falei para vocês. Tem Europa e tem Japão, e depois, na sequência, vem a China. E cada um exercendo a sua influência na área onde está localizado, né? Estados Unidos no continente americano, repetindo, Europa no continente africano, Japão na Ásia e depois a China na Ásia, no Sudeste Asiático, influenciando até que no continente americano. Por exemplo, se a China parar de comprar nossa soja, o que vira a economia brasileira? Decadência, né? Entramos em crise, uma crise severa, tá? Maior do que essa que nós temos hoje. Certo? Então, a China compra do mundo todo, por isso uma grande importância, por isso uma grande potência. Por isso que o mundo deixa de ser bipolar, então, duas potências, e agora passa a ser multipolar. Você tem várias potências exercendo influências, com zonas de influências, então, exercendo influências no mundo todo. E há uma mudança também. Antes, a ideia era criar zonas de influência, né? Incentivar ali. É claro que o sistema fosse ou o socialismo ou o capitalismo. Havia também uma ideia de invasão, de dominação, como os Estados Unidos fez com o Vietnã, tentar na força introduzir o capitalismo e conter a guerrilha. Hoje em dia, os países não tentam, né? ou na maioria das vezes não tentam fazer dessa forma, tá? Com exceção dos Estados Unidos, que tentam fazer assim no Oriente Médio, tentam fazer assim na Venezuela, mas tem recuado, né? Então, o que eles tentam fazer? Acordos econômicos, abertura comercial. Ah, mas como que vai conseguir exercer influência com uma abertura comercial, professor? Eles mandam o que para esses países? Indústrias, né? Multinacionais. Tá? É uma forma de você exercer influência em um país, principalmente na economia desse país. Então, esse país ele acaba ficando refém dessas superpotências. Eles não têm o desenvolvimento tecnológico, aceitam a entrada dessas multinacionais. Essas multinacionais começam a produzir nesses países, gerando emprego. Qualquer desavença política e econômica que tem ali, a ameaça é qual? Vou levar embora a minha empresa. Vou gerar um número de desempregados, o que gera um descontentamento da população, que acaba pressionando os governos e acabam derrubando esses governos. Entenderam? Então, a influência hoje, a zona de influência, ela é mantida pelas empresas estrangeiras que vão entrando nesses territórios subdesenvolvidos ou emergentes, como é o nosso caso. Tá? Econômica, o processo de globalização. A globalização ela surge na década, ao final do processo ali da Guerra Fria, e aí ela toma conta, né, como o nome diz, globalização do mundo todo, e a influência das multinacionais, dos conglomerados, dessas grandes empresas, no contexto econômico, na economia dessas nações, inclusive na nossa aqui, na economia brasileira. Tá? Então, o mundo todo hoje está passando por essa era globalizada. Então, um país subdesenvolvido, pobre do leste asiático,
o país subdesenvolvido pobre do continente africano, aqui da América, todos eles interligados ali por redes, né? Redes de comunicação e transporte, o que mantém essa era globalizada. Então, o Brasil, como vocês sabem, é um país emergente, que tem o IDH ali mais ou menos, não é de país desenvolvido, existe muita desigualdade social, mas nós temos comércio, conexão com o mundo todo. Então, você pode comprar de um país desenvolvido, né, uma mercadoria, tá? Ou viajar para um país desenvolvido. Então, esses são os processos da globalização. Tá? Dentro da globalização tem uma coisa que nós chamamos de fluxo. E esse fluxo ele ocorre de 3 formas. É um fluxo de informação, é um fluxo de mercadoria e é um fluxo de capital. Os 3 fluxos aí, então, eles estão interligados, tá? Informação, capital, mercadoria. Beleza? E também pessoas, por último, né? Porque nós circulamos no mundo todo, não agora, porque nós estamos no meio da pandemia, né? E agora o Brasil também está fechado e não dá para o brasileiro ir para lugar nenhum. Os Estados Unidos não quer receber a gente, né? Agora a Europa também não. Então, mas esses são os fluxos principais da globalização, tá? E a ferramenta principal para a gente conseguir fazer esses fluxos, né? Esses 3 principalmente, mercadoria, capital e informação, é a internet. É essa internet que nós estamos usando hoje, por exemplo, para ter essa aula. Então, isso aqui mostra a era globalizada que nós estamos vivendo, na prática, né? Nós temos um aparelho tecnológico que se conecta um ao outro através de um aplicativo que pode estar no celular ou no computador. A partir de um link, vocês acessam, eu aceito vocês e vocês me escutam falar aqui. Então, nós estamos usando uma ferramenta. Essa ferramenta é a internet, né, que está inserida dentro dessa era globalizada. E aqui nós estamos fazendo um fluxo de informação. Mas, acabando a aula, você está com uma fominha, você quer comer alguma coisinha, você entra num outro aplicativo, tá? E aí você escolhe lá uma mercadoria que você quer consumir, né, que você quer comer, você vê o quanto ela está valendo, você paga ela, e aí você pede. Então, você usou o fluxo de informação, de capital e de mercadoria em um outro aplicativo, tá? Aqui nós não estamos usando os 3 fluxos, mas você pode, em um aplicativo só hoje, através dessa era globalizada, usar os 3 fluxos, beleza? Olha como que é facinho a gente entender quando a gente traz para a nossa realidade, né? Eu sei que vocês compram aí na internet, então vocês usam esse fluxo, que é o chamado fluxo de informação, capital e mercadoria ao mesmo tempo, tá? Circulação de pessoas é um fluxo de pessoas também, aí tá ligado ao transporte, que também faz parte dessa era globalizada, né? A gente viaja hoje de várias formas de carro, tem como viajar de avião. Aqui no Brasil é carro e avião, né? Ou ônibus também, tá? Mas em outros países, principalmente desenvolvidos, você viaja de metrô, né? Você viaja de embarcações, porque eles têm hidrovias lá, desenvolver esses outros modais, coisa que a gente não fez aqui também, né? Outro ponto importante aí dessa nova ordem mundial é a formação de blocos econômicos, tá? Aparecem aí supranacionais, né, com outras nações próximas ali, né, aos territórios, tá? Esses blocos econômicos, a gente já tinha um que existia, né? Que é o da União Europeia. A União Europeia ele existe desde lá no final da Segunda Guerra Mundial. Tudo começa com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, com a CECA, com 6 países, né? Hoje são 28, mas naquele período eram 6. Então você tinha ali Alemanha Ocidental fazendo parte, a Itália, né, fazendo parte também, você tinha Holanda, você tinha Luxemburgo, você tinha França e Bélgica. Esses 6 países é que faziam parte da União Europeia, que hoje a gente chama de União Europeia, mas naquele período a gente chamava de CECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que depois foi só crescendo justamente no período da Guerra Fria, né? Foram anexando ali outros países e foram promovendo a economia até que a Europa virou uma potência também, né? Continuando ali tendo a sua influência no mundo todo. Mas surgem outros países, outros blocos econômicos a partir da década de 90, também em países subdesenvolvidos, em outras regiões, né? Então nós vamos ter o NAFTA, Estados Unidos, Canadá e México,
né, que tem livre circulação de mercadorias, de pessoas não, porque mexicanos não podem entrar naquele território, né? E aí nós temos mais ao sul aqui a CAN, né, Comunidade Andina, dos países da região dos Andes, e nós temos o Mercosul também, que esse aí a gente já conhece, o Mercado Comum do Sul, que o Brasil faz parte, né? O Brasil faz parte do Mercosul, é um dos signatários, junto com a Argentina, com o Paraguai, né, com o Uruguai, e depois Venezuela, e em breve com a Bolívia também, que já é um país que participa das reuniões, mas ainda não é membro, mas deve participar, tá? Aí surgem também os tigres asiáticos, né? A potência do leste asiático. A partir da década de 80 eles já interagem mais, que também é um bloco, né? A gente tem que ver como um bloco, tá? Então esses blocos eles vão surgindo para quê? Para poder fortalecer a economia dessas nações e competir no mercado internacional, principalmente com a grande potência econômica que é os Estados Unidos. Tá? Então eles vão surgindo, fortalecendo para que os países se mantenham, para diminuir ali a sua dívida externa, né? Principalmente os subdesenvolvidos, como é o caso aqui do Mercosul. Diminuição de dívida externa, né? Fortalecimento econômico, tá? Diminuição da desigualdade social, né? Fim de conflitos de fronteira entre nações, tá? Então é para isso que vão surgindo os blocos econômicos aí dentro da nova ordem mundial. Alguém quer perguntar alguma coisinha? Bloco econômico, globalização, que não entendeu? Galera, a hora que vocês quiserem perguntar, pode participar aí, tá? Desmuta e fala, fica sem vergonha. Não tem vergonha não, tá bom? Beleza? Uhum. Tá bom, então vamos lá. Ordem multipolar aí. Então, ali nós temos o poder medido pela capacidade econômica dos países, aí no caso, né? Ou do país. Então, por isso que dentro da ordem multipolar nós vamos ver lá os maiores PIBs, as maiores economias. As maiores economias influenciam nas menores economias, né? Então, essa é uma ideia que a gente tem que ter noção dela, tá? Isso principalmente a partir da década de 70, que quando o mundo todo tem um colapso ali econômico, promovido pelo primeiro choque do petróleo. Estados Unidos estava influenciando demais, junto com Israel no Oriente Médio. Os países árabes resolveram aumentar o preço do barril do petróleo e diminuir a produção. Então, o barril de $4 foi para 12. Colapsou a economia americana, eles tiveram que mudar o modelo econômico, deixou o Fordismo keynesianista, que é um modelo mais desenvolvimentista, onde o Estado intervém na economia, e passaram a adotar um modelo atual, que é o neoliberalismo. Então, ele surge na década de 70 nessas potências, tá? Nas potências desenvolvidas, propriamente dita, né? Ou nas grandes economias. Tá? Então, as grandes economias elas têm um peso maior, porque elas também criam grupos ali, que nós chamamos de grupos informais. Por exemplo, vai surgir o G7, o G20, né? Nesse período aí, tá? O que é o G7? Grupo dos 7 países mais industrializados do mundo, ou seja, das 7 potências mundiais. Certo? O Brasil faz parte do G7? Não, até porque a nossa indústria ela não é tão bem desenvolvida assim. Nós paramos de promover o desenvolvimento industrial há um bom tempo, né? Então a nossa indústria ela não faz parte ali do G7, tá? Nós temos as potências europeias do G7 e os Estados Unidos. E o Japão também, né? Então tem Estados Unidos e Japão e mais as potências europeias. Então tem Inglaterra, tem França, tem Alemanha, tem Holanda, tá? Tem o Canadá a pedido dos Estados Unidos. Então são esses países, Itália, né? Que são esses países que fazem parte. Além desses que eu falei, a Rússia também fez parte durante um período. Tá? A Rússia ela passou a fazer parte ali do G7 e ela acabou saindo. Então, durante o período, o G7 virou o G8, tá? O período que a Rússia esteve, porque ela é uma potência industrial. Mesmo depois da Guerra Fria, mesmo uma indústria um pouco ultrapassada, né? Agora que está passando por uma revitalização, ela chegou a ser convidada, fez parte do G7, que era G8, mas como ela invadiu um território através de um conflito com a Ucrânia, né, que é a Crimeia, esses países do G7, liderados pelos Estados Unidos, decidiram afastar a Rússia do grupo informal. Mas essas são as maiores economias industriais, então
tem um certo poder econômico, tá? Quando a gente analisa economia das nações, aí vocês vão ver que o Brasil ele entra entre as 10 maiores. O Brasil hoje tem a 8ª economia do planeta. Já chegou a ser a 6ª economia do planeta, né? Mas pouco desenvolvido, porque nós chegamos a ser a 6ª economia do planeta vendendo principalmente commodity. E quem não sabe o que é commodity, já vou explicar aqui. Produtos do gênero primário, tá? Então, produtos agrícolas e minerais, né? Minerais, então, atividade extrativa mineral. E aí a gente pegou um período ali do início dos anos 2000 de muita valorização dessas commodities, o que fez com que a economia brasileira crescesse. A gente chegou a ultrapassar a economia inglesa vendendo commodity. Algo que é difícil de acontecer hoje porque elas estão desvalorizadas, né? Esse tipo de mercadoria, muita competição no mundo todo, então acaba desvalorizando, entra aquela questão da lei da oferta e da procura, que também é uma das vertentes do capitalismo aí, tá? Dentro dessa ordem multipolar existe ali algumas características que eu quero comentar com vocês, tá? Que são marcantes dentro desse novo contexto. Primeiro, disponibilidade de capitais. O que é isso? Disponibilidade de capitais. Empréstimos a países que estão buscando ali o seu desenvolvimento. Como que eles têm acesso a esses capitais? Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial, tá? Então, o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, e o Banco Mundial, ele serve para fazer empréstimos a essas nações. Mas para fazer esses empréstimos a nações subdesenvolvidas, nações mais pobres, como era o nosso caso, principalmente o Brasil, que pega muito empréstimo a partir da década de 70 com os militares no poder, nós tivemos que seguir algumas regras, né? Essas regras ficaram marcadas como consenso de Washington, que é aquela última coisinha que está lá embaixo para vocês. Tá? O que é o consenso de Washington? Os países subdesenvolvidos tinham que seguir alguma cartilha dessas duas organizações mundiais, tá? Para poder receber ali o empréstimo. Essa cartilha era uma espécie de garantias de que esses países pagariam o empréstimo. Tá? Porque tudo que é concedido por Fundo Monetário ou por Banco Mundial, esse capital ele tem que ser devolvido pelos países. Então, o país ele pega um empréstimo para promover o desenvolvimento, vamos supor, desenvolvimento de infraestrutura da nação, o desenvolvimento social do país, né? Conter crises econômicas, tá? Então, para isso que eles pegam os empréstimos. Só que eles têm que pagar esse empréstimo, e pagam com certos juros, né? E é isso que faz com que a nossa dívida externa aumente na década de 70. O Brasil pegou muito empréstimo com os militares no poder, boa parte desse dinheiro foi desviado, nunca foi contestado, né? Não tinha corrupção, não tinha porque você não podia contestar. Ditadura militar, né? Você era perseguido, assassinado, sumia ou exilado. Então não podia contestar, mas tinha corrupção sim. E aí o Brasil pegou esse dinheiro, né? Esse capital, para investir em melhoria, e de melhoria nós não tivemos nada, né? Ficou marcado ali. Deixa eu só voltar aqui, que eu não sei nem... Passou aqui. Ficou marcado ali por um desvio de dinheiro, o dinheiro sumiu e a gente não promoveu o desenvolvimento, obras ficaram paradas, como a Transamazônica e tantas outras, mas depois a gente vai entrar nesse contexto para falar. Então, esse consenso de Washington é uma cartilha que os países subdesenvolvidos e emergentes têm que seguir, tá? Dentro dessa cartilha tem ali, primeiro, corte de gastos públicos. Então, os países subdesenvolvidos têm que cortar gastos públicos. O que são gastos públicos? Cortar da saúde, da educação, tá? Da segurança pública, de habitação, de saneamento básico. Então, os países têm que cortar desses setores que servem para atender a população mais pobre, certo? Para poder pegar empréstimo. Então, tem que cortar dessas áreas. Só que cortando dessas áreas, tem uma população que fica ainda mais desassistida, né? Que é a população mais pobre. Por isso que a desigualdade social nos países subdesenvolvidos e emergentes, que nós conhecemos hoje, ela é tão alta. Tá? Porque para poder pegar empréstimo tinha que fazer isso, cortar gasto público. Então a educação no Brasil pública fica precária porque cortou gasto público, né? A saúde no Brasil fica precária porque cortou gasto público. Tá? A segurança, olha a violência de cortou gasto público no passado.
Entenderam? Então, países emergentes, para poder ter acesso a dinheiro e empréstimo, tem que cortar esse gasto público. É a primeira regra da cartilha. A segunda regra ali é fazer abertura econômica. Abertura econômica significa permitir a entrada de empresas estrangeiras para o seu território. Tá? Então, empresas multinacionais vão vir de fora e vão se instalar aqui dentro. Essa ideia do neoliberalismo de abertura econômica diz para a gente que vai ser só uma ampliação ali do mercado consumidor, né? Então, você vai ter mais competitividade. Então, você tem empresas nacionais e você tem empresas estrangeiras privadas competindo pelo mercado, por aquele mercado ali, né? Mas vamos trazer para a realidade brasileira. Nós tínhamos aqui várias marcas nacionais, né? Marcas brasileiras. Vem o capital estrangeiro, vem as multinacionais de fora e começam a competir dentro do mercado nacional brasileiro. Aqui nós temos uma cultura, agora falando da população, de preferir marcas estrangeiras. O que vai acontecer com as marcas nacionais? Elas vão se enfraquecendo, né? Vão diminuindo o seu poder, até o momento que elas começam a entrar em falência ou elas estão tão fraquinhas de venda que as multinacionais fazem uma proposta, compram elas e começam a incorporar. Tá? Fala assim, eu não acredito nisso. Tá, então vamos fazer uma breve análise. Quantas marcas automotivas, de automóveis, nacionais o Brasil possui? Nenhuma. E o Brasil já teve uma companhia nacional de motores, criada por Vargas, para desenvolver motor automobilístico. Tá? O Brasil já teve marcas nacionais de carros, mas com a entrada dessas multinacionais, houve um enfraquecimento do setor nacional e ele foi incorporado pelas multinacionais e hoje nós não temos nenhuma marca nacional. Tá? Então, as nossas empresas foram sumindo. E isso não acontece, não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno mundial. As marcas nacionais elas são menores que as multinacionais. As multinacionais têm mais força, têm mais capital, vão incorporando elas. Logo, a nossa economia fica dependendo de marcas estrangeiras, que a qualquer momento pode ter uma certa desavença, ela pegar ali o capital investido dela e ir embora. E aí, dentro dessa nação, gera o quê? Desemprego. E também tem o atraso tecnológico. A gente fica dependendo, né, da tecnologia de fora. Tá? Eles vão avançar na tecnologia e nós estamos parados. Se a gente for analisar, como será a tecnologia automotiva se o Brasil decidisse, a partir de agora, promover esse desenvolvimento, esse movimento de produção automotiva? Nossa tecnologia seria bem baixa, porque há muito tempo a gente não desenvolve. Né? A não ser que a gente copiasse a tecnologia de outra nação, que é o que a maioria dos países fazem, né? Ou buscam ali fazer. Tá certo? Além da abertura comercial, tem o terceiro ponto, que é de muita importância, que é a privatização, ou as privatizações. O Brasil também vai promover isso. É pegar a empresa estatal, que pertence ao Estado, e vendê-la para o capital privado. Tá? Dessa forma, você amplia ali a concorrência dentro do seu mercado interno. Essa é uma ideia, né? E você também gera o capital para o Estado para que ele pague a dívida externa e para que ele invista em melhoria social. Então, o Brasil passou, na década de 90, a privatizar um monte de empresas. Uma que eu cito sempre de exemplo é a Vale do Rio Doce, que foi privatizada e virou só Vale. Tá? E aí o valor dela estava lá em cima, foi vendido a um valor muito mais baixo, o dinheiro que era para melhoria social não foi investido, sumiu, né? Então esse pretexto de que vai promover também a melhoria social no país quando ocorre a privatização é factoide, né? Também não existe, tá? Então essas são algumas das saídas. E também tem flexibilização de leis trabalhistas, leis ambientais, o que aumenta a exploração ali por parte dessas multinacionais. Então isso é o consenso de Washington, tá? Avanço tecnológico está ligado, como eu falei para vocês, às potências desenvolvidas, né? Porque os países subdesenvolvidos eles ficam numa relação desfavorável dentro da DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho. Eles ficam como fornecedores de matéria-prima e produção industrial de base, né? Com baixa tecnologia. É o exemplo do Brasil. Nós somos um grande fornecedor de matéria-prima, até esses recursos se esgotarem. Depois, nossa economia vai colapsar se não houver ali uma diversificação econômica novamente, como ocorreu na década de 30. Né? Mão de obra qualificada, tá?
nessa ordem multipolar, essa mão de obra qualificada, ela tem uma demanda muito maior, então ela tem que ser especializada, o cara tem que estudar mais, né, se dedicar mais para que ele possa concorrer dentro desse novo mercado, tá? Aquela mão de obra básica não serve mais. Eu comentei no comecinho da aula com vocês que a gente fabrica muitos cientistas aqui dentro, mas eles acabam indo embora, porque o Brasil não dá muita ideia para cientistas aqui dentro, para ciência, para pesquisa, né, para inovação tecnológica, tá? A gente prefere importar isso do que promover a construção desse avanço aqui dentro. Então eles saem bastante para outros países, principalmente para os Estados Unidos e para a Europa. A gente tem um monte de cientista que se formou aqui que poderia estar promovendo desenvolvimento tecnológico aqui dentro, mas como não é valorizado, ele acaba indo embora. Ele vai promover desenvolvimento de novas tecnologias lá fora. E depois a gente compra essa tecnologia a um preço muito mais caro, sendo que a gente poderia promover aqui dentro, né? Nível de produtividade também aumenta conforme as tecnologias vão surgindo, né? Vai tendo esse avanço tecnológico. Então aumenta a produtividade no campo e na indústria, a mecanização, né, dos dois setores. Tá? Se você mecanização, as máquinas, isso mesmo. Nós temos a mecanização, por exemplo, aqui no campo brasileiro, no espaço rural, que promoveu a partir da década de 70, o que nós falamos no ano passado, né, um processo que é famoso, conhecido como êxodo rural. Então, a saída do trabalhador do campo para a cidade. Então, essa modernização promove, né, esse fluxo migratório, certo? Então, aumenta o nível de produtividade, mas também ocasiona ali, nos países subdesenvolvidos, principalmente, uma mudança, né, estrutural, tá? Principalmente no campo das cidades. A migração, né, o inchaço urbano, desempregos, então a produtividade ela aumenta, mas tem uma consequência. Para países desenvolvidos, a mecanização, principalmente das indústrias, é favorável, porque ele já tem uma PEA reduzida. Todo mundo lembra o que é PEA, né? População economicamente ativa. Nós refalamos esse ano, né, no comecinho lá do ano, nós falamos disso de novo. Falamos ano passado e falamos esse ano. Então, lá eles têm uma PEA reduzida. A mecanização da indústria, ela é interessante para suprir essa falta da mão de obra, uma vez que eles também não querem a entrada de imigrantes. Tá? Mas a mecanização industrial de países subdesenvolvidos ou emergentes, como é o caso do Brasil, já prejudica a nossa economia, porque nós temos uma grande quantidade de mão de obra que poderia ser absorvida, né? Então, essa mecanização em países subdesenvolvidos é mais complicada, tá? Todo esse processo da ordem multipolar que nós comentamos ali vai explicar a emergência do Japão e da Alemanha, né, na sequência, na década de 90. Por que a gente tem que falar primeiro do Japão e da Alemanha? O Japão, ele passa por um longo processo de reestruturação econômica, sai da Segunda Guerra Mundial destruído, né, e ocupado, tá? Porque muita gente não fala disso, mas a gente tem que falar. Estados Unidos ocupa o Japão de 45 a 50 para reestruturar ali a ordem política, econômica japonesa e colocar também o Japão na linha capitalista, né? O Japão sendo um aliado dos Estados Unidos, essa é a ideia dos Estados Unidos, até promovendo uma linha de crédito de empréstimo para poder reconstruir o país, tudo. E o Japão ele cria um novo modelo, né, que é o toyotismo, que depois vai ser adotado pelas outras potências. Então o Japão ele também vinha numa linha de reconstrução econômica. E na década de 90, como ele cria a sua própria zona de influência na Ásia, ele consegue, né, esse grau de emergência. Tá? Fica ali oscilando com a Alemanha para ser a segunda maior potência econômica do planeta. Fica Japão e Alemanha. A Alemanha, durante um bom tempo, não se configura entre as maiores potências. Né? Por quê? Porque ela só tinha a Alemanha ocidental capitalista. Então, a gente pega o final da Segunda Guerra Mundial até a década de 90, a Alemanha está separada, né? E só a Alemanha ocidental se desenvolvendo ali. Tá? Mas estando entre as 10 maiores economias. Quando veio a unificação da Alemanha na década de 90, aí sim o crescimento alemão acelera. A unificação do território, aumento ali da produtividade, né, da produção, aumento do PIB alemão, integração com a parte que estava ultrapassada, parada no tempo durante o período da União Soviética. E num período curto, de 91, né, ou melhor, vamos pegar a década de 90 até 99, a Alemanha ela emerge como potência econômica mundial. Então ela vai disputar com o Japão para ver
qual vai ser a segunda maior potência econômica do planeta. E aí você já pode analisar a Alemanha como a maior potência econômica, por exemplo, do bloco europeu. E hoje ela é a maior potência, né? Continua sendo a maior potência. Então, em 99, a Alemanha já era uma superpotência econômica, tá? 9, 10 anos depois da queda do Muro de Berlim, unificação do território, e é nesse contexto que a gente tem que analisar. E ela passa a disputar ali o seu espaço dentro do bloco europeu e se configura como a maior potência dentro desse bloco. Tanto é que o Reino Unido está saindo da União Europeia agora, o Brexit, né, o movimento de saída do Reino Unido, e a União Europeia não vai sentir tanto porque tem a Alemanha e tem a França, que são duas potências economicamente fortes, né? Então elas vão continuar ali dentro do bloco, tá? É capaz do Reino Unido sentir mais e no futuro pedir para voltar do que essas duas potências sentirem, ou o bloco europeu sentir. É um bloco muito fortalecido, tem um PIB muito alto, né? Apesar de crises econômicas, tá? Que mais pra frente a gente fala também de União Europeia e a gente discute essas crises, tá? E de contrapartida tem uma decadência da Rússia, né? Decadência que já vinha acontecendo no bloco soviético na década de 90, tanto é que teve ali as medidas de reestruturação e não se tem êxito com essas medidas de reestruturação, separação dos países soviéticos, né, independência da Rússia, e a Rússia também vai mostrar ali uma decadência estrutural, né? Tanto no âmbito político, com a eleição do Boris Yeltsin, quase 10 anos de poder, porque ele também não consegue se firmar, não consegue ter uma política adequada, né, sem muitos programas, principalmente programas sociais, para que a população consiga melhorar, e já adota o neoliberalismo sem estruturar a economia de cara, né? Então, era muito aleatório o governo dele e muito envolvido também com escândalos de corrupção. Pregava, no começo, muito combate à corrupção, né? Mostrava ali que era uma nova política, né? Quando, na verdade, ele fez parte da mesma cúpula durante muito tempo, então ele seguia o mesmo segmento, né? E isso a gente já está acostumado a ouvir, né? Nova política, vai mudar, vai fazer isso, aquilo, e quando assume o poder, mantém ali o sistema corrupto, né? Então a gente sabe bem como é isso, e lá na Rússia não foi diferente, né? A diferença é que a Rússia tem muito mais indústria do que o nosso território aqui. Então ela se configura por si só como uma potência industrial. Ah, mas a indústria é ultrapassada. De fato é ultrapassada. Mas a Rússia é uma das potências extrativas ali, né, ou de abastecimento de recurso energético para toda a Europa. Então ela vai se reestruturar com o passar dos anos, né? Principalmente quando vem o boom das commodities, e aí já pega o período do Vladimir Putin. Então a Rússia exporta para toda a Europa petróleo, gás natural, carvão, mineral. Então a Europa toda compra. A Europa já não tem mais esse recurso. E a Rússia tem de sobra, principalmente na região da Sibéria, que é uma região mais fria, e consegue fornecer através ali dos oleodutos, gasodutos, né, para todos os países europeus. Então ela acaba crescendo e também vai reestruturando o seu modelo, né, o seu setor industrial, tá? Além disso, tem um poderoso arsenal bélico, né, militar, é a única potência que compete com os Estados Unidos. Não estou falando em competição tecnológica, estou falando em poderio, né, em quantidade de armas, tá? Tecnologia, claro, que os Estados Unidos está muito à frente da Rússia, tem mais dinheiro para investir, é uma potência desenvolvida. Hoje a Rússia é uma potência emergente. Mas, seguindo ali o que foi posto na última campanha eleitoral do Vladimir Putin, a Rússia avançou bastante também no quesito bélico, né, no arsenal bélico dela lá. Tá? O setor industrial, ele é obsoleto, igual eu falei para vocês, obsoleto significa pouco desenvolvido. Tá certo? Então, está se inovando agora, né? Está passando por um processo de reconstrução, de inovação. Só um pouquinho, Pina, já vou abrir para você. E ele pulou de desenvolvido para emergente. Desenvolvido porque naquele contexto da disputa. Depois passou por um critério de subdesenvolvimento. Como voltou a crescer a economia nos últimos anos, passou a ser emergente. E aí entrou naquele grupo de países emergentes que o Jim O'Neill definiu como BRICS, né? Que é um grupo que compõe também o Brasil, a Índia, a China
e, por último, a África do Sul, que está inserido ali. Tá? Apresenta crise social, política e econômica, não é muito diferente da nossa realidade aqui, ou não é muito diferente da realidade dos países emergentes. Né? Porque se você analisa, por exemplo, Brasil, tem crise social? Tem. Olha aí, esse movimento social que existe, essa ruptura. Né? Tem crise política? Tem. Há muito tempo a gente não consegue ter um governo conciliador, né? Que consegue conciliar ali todas as classes, que consegue promover um desenvolvimento. Nós não temos isso. Infelizmente, talvez não vamos ter por um bom tempo, né? E crise econômica também, o Brasil tem passado, a Rússia também passa. Se você analisa a China, crise social, né? Tem uma parte da população que não quer mais ver sobre o regime comunista, autoritário de um partido só, né? Como é o caso de Hong Kong, que vocês estão acompanhando, quer se separar. A China, o governo chinês já avisou que vai reprimir as ondas separatistas. A Índia nem se fala, tem uma crise social que é histórica lá dentro, porque está ligada à religião, né? A religião hindu, que é o sistema de castas, a divisão social deles a partir da religião. Então tem gente que não ascende a camadas sociais superiores, não consegue melhorar de vida porque a religião não permite, tá? Sem falar do desenvolvimento econômico. Fala, Pinesso. O que você perguntar? Eu não entendi essa parte do setor industrial obsoleto e pouco produtivo da Rússia. Bom, setor industrial obsoleto significa ultrapassado, tá? Quando comparado com os países desenvolvidos. Por que ultrapassado? Porque a Rússia não tem o mesmo dinheiro para poder investir em tecnologia. Obsoleto significa ultrapassado, antigo, né? Velho, envelhecido. É aquele setor que deve passar por uma reestruturação, né? Ou uma modernização, beleza? Então, tudo que é ultrapassado, que é antigo, ele é pouco produtivo quando você tem ali que competir com uma indústria tecnológica, concorda? Então, nós estamos falando de Europa, Estados Unidos, eu acabei de falar que estão e Japão, né? Estão extremamente mecanizados, tá? Automatizados. Então, tem robôs já na linha de produção, produzem um produto muito mais rápido, né? Sem precisar gastar tanto com matéria-prima, com mão de obra, né? Com fontes energéticas. Por quê? Porque tem várias empresas hoje que estão produzindo até em países periféricos. Não é isso? Pega lá as grandes marcas, Adidas, Nike, Ford, Chevrolet. Olha onde que Apple, olha onde que esses produtos estão sendo produzidos. Olha o seu tênis da Nike e da Adidas. Vietnã, Camboja, né? Indonésia, Malásia, tá? Regiões periféricas, onde a matéria-prima é bem baratinha, a mão de obra é bem baratinha, pode explorar bastante aquele território, ter o produto num valor muito mais em conta e revendê-lo muito mais caro. Então, essas potências estão muito mais à frente, por exemplo, que a Rússia, né? Que hoje ela é mais um país que permite a entrada de capital estrangeiro lá dentro do que uma promotora ali de desenvolvimento tecnológico. Né? Você não vê grandes marcas russas no mundo todo. A gente não vê. Mas a Rússia tem grandes marcas mundiais dentro do seu território. Por quê? Porque ela está focada em outro tipo de indústria, né? E as multinacionais entraram no território russo, até porque a gente tem que parar de pensar que a Rússia é socialista ainda. Ela deixou de ser socialista na década de 90 e ela promoveu o neoliberalismo, ou seja, consenso de Washington também para a Rússia. Abertura econômica, privatizações e corte de gastos públicos, né? Redução, flexibilização ali das leis trabalhistas. Então a Rússia promoveu isso também, assim como o Brasil, por isso que ela é uma potência emergente. Toda vez que aparecer setor industrial obsoleto, pouco produtivo, significa que é um setor industrial ultrapassado, de baixa tecnologia. Tá? A gente poderia enquadrar o Brasil dessa forma também? Também. Né? A gente poderia enquadrar o Brasil dessa forma também. Poderia enquadrar a China? Não. A China tem desenvolvido tecnologias de automotivas, tecnologias aeroespacial, tecnologias de telecomunicação. Né? Tem uma marca chinesa aí que está rodando no mundo, celular que está competindo com marcas de países desenvolvidos. Então a indústria chinesa está em acelerado processo de desenvolvimento. Então o setor não está obsoleto, né?
está acompanhando ali a tecnologia do momento, competindo. Tá? Até a Coreia do Sul tem um setor industrial competitivo, moderno, né? A Coreia do Sul tem várias marcas aí que estão competindo e estão dentro dos países desenvolvidos. Vou dar um exemplo aqui. A Samsung, da Coreia do Sul. A Hyundai, da Coreia do Sul. Kia, da Coreia do Sul. Viram? Então tem várias marcas, um país emergente tem várias marcas multinacionais competindo no mundo todo. Tá bom? Conseguiu pegar, Pinesso? Anotou aí o que é um setor industrial obsoleto? Entendi. Beleza. Deixa eu ver se tem tempo aqui ainda. Puxa, não tem. Nossa aula acabou de 50, né? Eu vou parar aqui. Vou parar aqui, porque senão o Pedro já me cobra aqui, que ele tem que ir por intervalo, que daqui a pouco tem outra aula. O Pedro me cobra muito isso. Toda vez ele fala a mesma coisa. Hoje eu não vou deixar ele intervir na minha aula, eu vou falar primeiro que ele. Pedro, então eu vou encerrar antes de atrapalhar o seu intervalo. Tá? Porque... Muito obrigado. Tá vendo? Hoje eu não dei tempo para você. Deixa eu só anotar aqui uma coisinha onde ele tá parando. E eu já me despeço de vocês em 7. 7. Deixa eu anotar aqui. Deixa eu ver. Ó, próxima aula a gente vai falar de China. Vamos parar aqui. China. Tá? Beleza? Vocês me lembram? Próxima aula depois do recesso, tá? Quem quiser, eu vou deixar como atividade. Não é sexta-feira, não? Que sexta-feira? O que você está falando, doidão? Eu achei que a gente ia ter aula amanhã, mas não tem não. Não, nossa próxima aula agora é depois do recesso, né? Então, olha só, eu vou deixar a atividade para vocês. Alguém perguntar, vai deixar atividade? Eu falei que não ia, mas eu vou deixar uma atividade para vocês. Eu quero que vocês leiam, né, esse capítulo, tá? Uma leitura, tá bom? A gente vai ficar um bom tempo sem se ver agora, né? E eu acho que quando retornar nós vamos manter essa mesma toada de aulas online, né? Porque a tendência não é melhorar por enquanto, é porque a gente vê pouca atitude aí do Estado, né? Do Estado, como eu digo, é governo geral. Então, eu vou deixar